Oi, gente! Hoje a gente tá aqui num episódio super especial e a gente vai invadir a sua casa, a sua vida. Tá online? Se cuida! Hoje a gente vai falar com o Butch, ele vai se apresentar e a gente vai bater um papo sobre segurança da informação e o que é ser um hacker. Butch, super bem-vindo, muito obrigada por atender o convite e o microfone é aberto, quero saber quem é o Butch, fala um pouquinho de você e, enfim... Então, vamos lá. Boot acabou tornando um nome e consequência de um apelido e meio que segue a minha profissão. Boot tem a ver com computação e segurança da informação, acabei carregando esse apelido. Todo mundo me conhece só pelo apelido Boot Santos. Acabou que hoje em dia eu já nem uso mais. Às vezes tem necessidade de usar um documento para entrar em algum lugar, a pessoa fala, eu até esqueço meu nome. Então é até engraçado. Mas começou tudo, carreira de segurança da informação, vou colocar assim que tecnologia começou desde os 12 anos de idade. Uau. E é massa que quando você vai falar com qualquer pessoa da área de segurança da informação, a maioria começou nessa mesma faixa de idade. E o intuito era sempre hackear alguma coisa, um joguinho, qualquer dificuldade que você tinha que desse para você dar um passo à frente, você tinha essa curiosidade. Quem tá na área tinha essa curiosidade. Então eu comecei ali com programação, na época que ainda não tinha internet, morava no interior, cidade de 10 mil habitantes, tem uma rua que sobe uma que desce. E nesse meio tempo eu vim estudando tecnologia e me aprofundando para a área de segurança da informação, que sempre foi o que me chamou mais atenção. E você era gamer? Joguei um pouco, mas eu aproveitava essas técnicas de hackear as coisas e acaba que... Invadiu os jogos. A gente aprontava um pouquinho, mas vai crescendo, evoluindo, entendendo como é que funciona e transformando isso, até que enfim encontrei isso como profissão. Uhum. E quando você encontra segurança da informação como profissão, aí você começa a mudar os seus conceitos de o que é certo, o que é errado. Porque lá na época que eu comecei, não tinha o cenário atual que tem, onde você consegue treinar em ambientes controlados. Então se você aprende um ataque, o instinto era chegar e testar em alguma coisa. E aí você acabava testando no lugar que não podia. Então, para a gente desmistificar um pouco a segurança da informação, tecnologia e o que é o hacker, contando essa história, eu comecei a trabalhar, minha evolução foi atendente de telefone dentro de uma terceirizada da Caixa Econômica. E lá dentro eu fui evoluindo até chegar num patamar ali onde eu conseguia trabalhar mostrando os meus ataques e eles aceitavam, e com isso eu consegui trabalhar bem na área de segurança da informação e fui evoluindo. Mas lá no interior, a dificuldade de você sair de um lugar que só tem agro, só tem... É muito difícil, porque você chega e fala bem assim, cara, eu trabalho com tecnologia. O cara fala, tá, tudo bem, mas não tenho nada aqui, o que você vai fazer, entendeu? Vai hackear uma vaca? Dá, mas... esse conceito lá era muito, muito ruim. Fora que a mídia, ela deturpou a palavra hacker, né? Quando você chega e se apresenta, trabalho com segurança da informação, aí você tem que explicar o que é segurança da informação, tá? Sim. Quando você chega e fala bem assim, eu sou um hacker, a pessoa fala bem assim, opa, já prova disso susto. É o Fábio hoje, falando, quem é o convidado? Eu coloquei o nome. Aí ele, qual que é o cargo dele, Karina? Eu falei, hacker. Ele falou assim, ele vende máscara? Ou seja, já existe um tabu, né? Existe um tabu na sociedade e muitas vezes a gente... confunde isso por ignorância, por falta de informação, por falta de conhecimento. Fala um pouquinho disso. Carreira de hacker. Existe hacker do bem, existe hacker do mal. Como é que funciona isso? Inclusive, como vocês na profissão lidam com isso? Então, eu sempre costumo contar uma história. Eu fazia muitos eventos e geralmente tinha a mídia, e por conta do meu trabalho, eles me chamavam e colocavam e sempre faziam essa pergunta, hacker do bem, hacker do mal. Até eu tinha uma camiseta verde escrito hacker do bem e aquele logo do suco do bem. E só para tirar sarro justamente disso. Mas qual que é o fundamento de ser do bem e do mal? Se um médico ele faz aborto ilegalmente, ele é do mal. Se ele faz legalmente, ele é do bem. Mas ele continua sendo médico. Então... ele está fazendo a mesma coisa, Ele está fazendo a mesma coisa e as pessoas falam, um médico criminoso que fez aborto. Então, o hacker criminoso que invadiu e o hacker que está lá protegendo. Então, a gente meio que separa isso. E justamente a mídia, quando você fala hacker, eles sempre levam o conceito de pessoa que está no cybercrime. E isso é bem complicado porque, né, é difícil você desmistificar isso num cenário que já acostumou e que toda vez que acontece uma fraude, eles falam hacker. Não, é um criminoso. É uma pessoa que tem um conhecimento, porém, ele usou aquilo lá para um crime.
Então, essa é a diferença do bem e do mal ali. Meio que o conhecimento é o mesmo, então você usa de forma correta ou não. E sobre carreira e sobre como o hacker trabalha, a gente tem várias vertentes. Tem, geralmente as pessoas colocam por cor, e agora tá um arco-íris, né? Blue Team, Red Team, Purple Team, e aí vai diferenciando assim, ó, Blue Team é a galera que defende, Red Team é a galera que ataca. E não quer dizer que seja só ataques virtuais, então pode ser ataque de engenharia social, a pessoa pode estar no elevador com você, ela pode analisar seu lixo que você joga. Então são várias coisas, você pode ter, por exemplo, teste de, como eu entrei aqui, precisava de um crachá. Eu podia ter entrado de várias formas sem usar o crachá. Uhum. Então, essas técnicas também funcionam na parte de testar aonde a empresa está vulnerável. Então, a profissão em si você vai ser invadido. O tempo inteiro tem criminoso tentando te invadir ou te passar uma fraude. A gente está conectado mundialmente. Você está na internet, você está apto a sofrer um ataque, né? Fora que a gente tem 2 cenários, né? Pessoas que vão ser fraudadas, empresas que vão ser fraudadas. Então, pessoas, elas estão ali o tempo inteiro caindo em coisas bestas, de estelionato e tal, mas estão utilizando muito o hacking para fazer isso. E empresas estão caindo em ataques como sequestro de dados, criptografia, pedir resgate, esses são os mais famosos ultimamente. E nesse cenário a gente tem as equipes de segurança. Qual que é o problema hoje atual? Tem muita vaga, poucas pessoas qualificadas e as vagas sobrando no mercado. Gente desqualificada, tentando entrar no mercado de qualquer jeito. Então fica um vácuo ali, onde a contratação dessas pessoas não está suprindo a necessidade. Então começa-se a ter as terceirizadas. E dentro desses serviços, a gente tem o Pentest. Então, explicando um pouco mais sobre o que é. Favor. Que às vezes eu falo as palavras e acho que todo mundo tem que saber. Porque quem está assistindo não vai saber com certeza. Então, quando tiver alguma palavra, você me corta e pergunta que eu vou explicar. O Pentest, ele é uma demanda que... você tem o seu site, e aí você acabou de subir seu site, e você vende camiseta, por exemplo. E você quer saber se tem como eu ir lá e comprar uma camiseta sem pagar. Ou se o seu site está vulnerável e vai ter informação dos seus clientes aparecendo. Então, o papel do hacker é contratado pela empresa, analisado isso, o que ele tem que fazer e até onde ele pode chegar, é criado esse escopo e é dado um valor por hora. Então, esse valor por hora varia aí entre R$150 e R$700. Então, tem essa... Dependendo do tipo de serviço, de como foi feito aquilo, com qual linguagem de programação foi feita, em que serviço que está, se está em Windows, Linux, então tem esse tipo de coisa. Isso é o Pentest. Isso é o Pentest. E dentro, é muita coisinha, sabe? Mas eu tenho que explicar cada detalhe. Falar. Dentro do Pentest a gente ainda tem várias outras variações. Tipo camadas, não? Esse Pentest que eu falei, ele é do tipo Black Box, onde simula exatamente um criminoso de verdade. Sem informação nenhuma, ele vai através do site conseguir invadir a empresa, conseguir informações, conseguir número de cartão de crédito que tiver armazenado. Então vai fazendo essa sequência como se fosse um criminoso. Ele executa, antecipa que o criminoso possa invadir. Com esse resultado, as falhas são passadas para a equipe de correção, é feita a correção, é feito um novo teste em cima da correção, e aí você finaliza o pentest dizendo que aquela empresa, para aquele tipo de falha, para aquela data e até os próximos 6 meses, ela está segura contra ataques hackers. Esse é o papel do hacker atacante. Esse é o conceito da profissão do hacker atacante. Black Box é o tipo do pentest. Sim. E aí dentro do pentest a gente ainda tem mais uma outra camada, que é o Gray Box e o White Box. Esse é conforme você tem informação. Então eu já tenho um alvo específico. Eu tenho esse site, é feito nessa tecnologia, você tem esse tipo de informação, você tem uma senha aqui para você acessar a área administrativa e daqui você vai conseguir novas informações. Então você vai tendo vários níveis e criando vários cenários, onde um funcionário pode invadir de dentro da empresa e desviar dinheiro, onde o hacker pode vir por fora e desviar dinheiro, onde pode ser instalado um vírus dentro da sua empresa fisicamente e conseguir informações da sua conta bancária. Por isso que a gente chega em tantas organizações e é proibido você plugar alguma coisa, tipo um pendrive ou algo nesse sentido? Tem muitas... as empresas que seguem esses padrões são ótimas, né? Mas ainda tem muita vulnerabilidade. Por exemplo, quando você não consegue conectar um pendrive num computador, só que você está na recepção e vê aquela impressora desse tamanho e ela tem um cabo azul conectado. Aquele cabo azul, se não estiver bem configurado, eu posso ligar no meu computador e ter acesso à rede. Uau.
E as pessoas não se preocupam com isso, porque se eu chegar naturalmente, sem olhar para o lado ou nada, sem colocar meu computador lá e plugar o cabo, eles vão achar que eu sou um nerdzinho lá que tá arrumando a impressora. E aí tudo bem. Só que isso você já teve acesso à rede da empresa e depois disso você consegue fazer várias coisas. E você já conhece invasões assim, feitas com esse tipo de situação? Várias. Inclusive, teve bancos brasileiros que foi invadido assim. Pela impressora. Fisicamente por uma impressora. Uau! Galera, fiquem de olho na impressora de vocês, por favor, a partir de agora, ou chama o boot. Então, essa profissão, ela veio ganhando forma, já existe há muito tempo, mas ela veio ganhando forma e tomando como, sei lá, acho que bonito ou... Potencializou de alguma forma. Potencializou, mas as pessoas elas criaram um glamour em cima. Então, a profissão não é nada glamurosa, mas eles criaram esse glamour em cima que o hacker é um deus ali da computação que faz milagre. E esse glamour tem atraído muita gente. Então, se você vier para a área de segurança da informação por glamour ou por dinheiro, pode desistir, porque tem que vir por propósito. Tem que vir por gostar, por querer, porque é estudo diário, leitura, muita leitura, sai muita todo tecnologia dia, nova. Todo dia sai falha. Muita lei nova também, não tem? Até falando um pouquinho de LGPD, você deve ter sido muito chamado por causa de LGPD. Nossa, eu amo LGPD. Fala um pouquinho do impacto da LGPD no trabalho do hacker. Eu acho que isso não estava combinado, né? Escopo, não, mas tranquilo. LGPD é tipo... Como que... Sabe quando você tá no banheiro assim e acabou o papel? Sei. É LGPD. Meu Deus do céu. Ela só veio só para pincelar o cenário e funcionar mesmo. A gente só vai ver funcionando. Teve alguns casos, mas foi o Ministério Público que condenou, por exemplo, Riachuelo. Sim. Ela foi invadida, teve vazamento de dados. E aí, na hora de comunicar aos clientes, eles se fizeram de não entendemos e acabou que o Ministério Público recebeu a denúncia, processou e teve uma multa lá, de um valor simbólico. E não chega nem perto do que a LGPD prevê, né? Que pode chegar a 50 milhões a multa. Então, no Brasil, quando a lei vem e fica esse cenário que a gente tem, teve muita coisa, muito dinheiro entrou dentro da segurança da informação, várias pessoas começaram a estudar tecnologias por conta da LGPD, os advogados começaram a interagir com o mundo digital e entender o mundo digital. Sim. Só que ainda não vi uma aplicação, igual a lei de crimes digitais. Hacker criminoso nunca foi condenado na lei de crimes digitais no Brasil, porque é difícil condenar no Brasil crimes digitais. Como assim? Eu só conheço alguns casos que teve condenação. Claro, estou falando dos dados que eu conheço, né, do que são públicos. O caso da Carolina Dickmann, que até a lei, né? Carolina Dickmann foi referente a isso, mas ela é bem anterior a esse crime, ela só recebeu esse nome e ficou famosa por conta do caso, Carolina Dickmann. E a mulher do Temer, que teve aquela ameaça, que o cara teve acesso aos dados dela e tal, e ia divulgar. E recentemente, né, os hackers de Araraquara lá, que sequestraram o Telegram do Sérgio Moro e aconteceu aquele monte de coisa, eles também foram condenados no crime digital. Só que na maioria dos casos, quando acontece um crime digital, essas leis elas têm várias brechas que dá para passar e o cara não ser condenado. Por isso que o Ministério Público geralmente vê se tem estelionato, se tem extorsão, e aí aplica enquadra em outro para poder tirar. Então, a lei está lá, existe, mas não está sendo usada da forma que deveria. É interessante porque se criou depois de muito tempo toda uma legislação sobre isso, inclusive delegacias específicas em crimes cibernéticos, né? Então, as delegacias são ótimas, mas acho que não tem a quantidade de pessoas aptas para estar resolvendo a quantidade de crime que acontece no Brasil. Né? E deve ser um volume exorbitante. Você tem um número assim em cabeça, não? Não, já ouviu falar disso? Mas assim, sei lá, tipo, qualquer pessoa for denunciar, roubaram meu Instagram. A pessoa nem procura como resolver de formas pelos próprios meios que tem online. E vai na delegacia, então começa a acumular muito caso. E tem formas de se resolver online, fazer um boletim de ocorrência. Claro, não vai ser investigado, mas provavelmente tem uma investigação, mas não como deveria ser. Uhum. Então eles começam a dar prioridades para coisas mais. Ameaça de vazamento de foto de criança, por exemplo. Ou
existente a venda de material infantil. E aí esses casos são os mais investigados. O comércio de drogas via internet. Então, esses casos são os mais... Mas os crimes como... se você for fraudada num golpe de Pix, você for lá, você vai ter que ter um advogado seu para correr atrás do processo, para poder levar aquilo para a justiça, porque senão não vai ter essa demanda. E provavelmente a pessoa nem vai ser condenada. Tem todo esse transtorno. E você acha que a gente hoje, pessoas físicas, porque as empresas a gente vê, apesar de ter um vácuo aí, vamos falar assim, Olha, espaço... eu tô gostando de beber. Vou pegar mais um. Gente, ele é o primeiro convidado que traz Heineken aí. É isso. Convidados, tragam cerveja. Você vê esse espaço aí de formação, esse vácuo, apesar de ter muita demanda nas empresas, já existe uma maior cultura de segurança, principalmente em bancos, em grandes organizações. E a pessoa física? Como é que a gente está aí nesse mundo louco, solto na internet e principalmente crianças, né, que hoje usufruem disso, assim, é normal, né? Eles são os nativos digitais e cada vez mais já nascem com o celular na mão. Como blindar isso? Como fazer? Como a gente fazer? Dar mais segurança para os nossos filhos, para as crianças, sei lá, sobrinho, enfim, e também a gente. O que a gente tem que fazer? Desliga a internet e corre para as colinas. Fuja. Leva eles pra fazenda, cria eles lá até os 12 anos, depois traz eles pro mundo e fala assim, aqui, ó. Aqui, assim. agora tem... Agora, pega esse celular aqui, sabe pra que serve? Pra atacar em alguém. Só pra isso. Mas esse conceito de... Inclusive, foi por conta da LGPD que o mercado de segurança tá bem também mais... Também pra tomar meu boot. Tá mais, assim, funcionando. Como eles chegaram com essa pressão, você tem que fazer isso, senão você vai tomar multa, as empresas começaram a aderir às coisas e seguir as normativas e tal. Então melhorou muito em questão de segurança, mas a gente está muito longe ainda do cenário real que a gente precisava ter para a segurança da informação. Dentro de pessoas físicas, esse é um problema gigante e que não tem como controlar. Primeiro, as pessoas elas usam o celular de forma errada, né? Elas não usam para atacar ninguém. Tomara que fosse, né? Porque assim a gente já tem uma guerra de celular. Mas elas usam muito de forma desregrada, sabe? Se você pensar que celular atualmente tem tudo suas coisas, sua vida, todos os seus dados, e você já começa a ver assim que aquilo ali é como se você deixa o celular em casa, é como se você saísse pelado de casa. Literalmente. Se você esquece seu documento em casa, você não tá preocupado. Se você esquece dinheiro em casa, você não tá preocupado. Mas se você esquece o celular, você vai voltar para pegar o celular. Até porque tá tudo nele, né? O documento, exatamente. O cartão de crédito, o dinheiro, tá tudo nele. E daí as pessoas começaram... E eu sempre fazia uma palestra... Lá por 2017, mais ou menos, eu comecei... Desde 2015 eu era a pessoa que ficava dentro do quarto e recebia a pizza por debaixo da porta. Não falava com ninguém, vivia num mundo totalmente diferente paralelo desse. E aí eu começo então a rodar o Brasil com um evento, que é o que eu trabalho atualmente, que é um campeonato de hackers. É o Hackaflag. O Hackaflag. Você vai falar dele detalhadamente. Vou. E nesse cenário de viajar tudo, eu comecei a perder essa vergonha, timidez, não sei, e comecei a fazer algumas palestras. E uma das palestras que eu fazia era "Sua vida está online e pode ser usada contra você". Uau! O objetivo era conscientizar, não assustar, mas acho que ela pega um pouquinho pesado, justamente por isso, e eu acho que tem que ser assim, para as pessoas terem o sentimento de que o que faz tem consequência. Então, já falando de pais e filhos e tentando dar um contexto geral... Você podia aproveitar, só que eu sei disso, né? Eu e o Boot, gente, a gente viajou 6 horas juntos, ele bebendo Heineken, eu dirigindo pra ele, vê se pode, Nossa, hein? Nossa, isso é muito bom. Eu faço 2 km com a Heineken. E ele trouxe a gente conversou muito durante a viagem sobre todo o trabalho dele, e ele trouxe algumas evidências de crimes de pedofilia, por isso que eu tô puxando o assunto, porque o negócio é recorrente e é bastante sério. E nesse contexto, as pessoas começaram a usar a internet para demonstrar o que tem. Então, você compra um carro, você posta a foto do carro, tem a placa. Com isso, a gente tem N coisas que pode ser feita. Mas fez uma viagem, você coloca o hotel, você marca o restaurante. A localização, você marca o restaurante.
Isso é até de boa. Agora a gente começa a ir num nível mais... você tira uma foto com o seu filho de uniforme da escola. É isso. Já começa a pesar. Aí você divulga. Aí é uma escola particular. Você puxa, você sabe onde a pessoa... Aí você divulga no Facebook, por exemplo, tem como adicionar minha mãe, meu pai, tá? Aí só nesse cenário público a gente já tem um ataque bem planejado. Vou só dar um exemplo, para vocês protegerem até naqueles golpes que são os mais básicos que as pessoas faziam, que era da cadeia ligar e falar, mas estou com a sua filha. Sim. E aí, quem nunca passou, né? E ainda as pessoas caíam sem esse tipo de informação. Agora esses golpes estão tão assim, porque ele puxa a informação na internet e fala bem assim, Karina, tô com a sua filha tal. Na porta da escola, na porta da escola, peguei ela aqui. Uau. No horário, tudo certinho, porque eles sabem quando você postou, onde você marcou, aonde você tá. Então ele cria esse cenário e esse cenário já fica caótico. Então, e tudo isso foi culpa de informações que as pessoas postam. Nossa, eu sei que você vai continuar aí, mas é só porque veio uma pergunta. E a gente vê um novo momento, né, de pessoas públicas na internet, em que exatamente isso, a vida delas é que gera publicidade e é uma nova carreira. Como que essas pessoas têm feito? Você tem noção disso? Ter tantos influencers que a gente tem, com milhões de seguidores que a gente nem sabe quem são. Como que eles... E eles... né? Estão ali expostos, exatamente, o carro, onde mora, as viagens que faz. Tem alguma notícia disso? Então, já você vê acontecendo casos de perseguidores, essas pessoas famosas, elas têm muito disso, de ter pessoas perseguindo, de ter essas situações. Então, era um contexto que o máximo que você pudesse proteger, você tem que fazer. Só que, como as pessoas estão ganhando a vida assim... É a mesma coisa de um artista convencional, você corre o risco, então você tá lá aceitando o risco de viver aquela profissão e de ter esse tipo de problema. Então, e o duro disso é que aquelas pessoas que têm muito dinheiro e que estão sendo influencers, elas têm uma segurança por trás, por ser uma figura pública, ter muita gente em volta, só que ela causa isso nas pessoas que estão começando. Então você pega lá, sua filha foi lá, viu aquela pessoa fazendo aquilo, ela vai querer fazer igual. Porque ela não tem a conscientização de que aquilo, para aquela pessoa ainda, né? Que tem aquela quantidade de gente, é seguro fazer, mas para ela não. Então ela começa a repetir as coisas. E eu sempre digo para os pais que assim... Não é você invadir a privacidade do filho, não tem essa necessidade, que até você criando essa conscientização de que ele tá ali para receber um fato com você e ele trazer um fato com você, para você, que exista o diálogo saudável. Então, se você consegue ter essa comunicação de forma tranquila, sua filha recebeu um WhatsApp falando que alguma besteira ou alguém, que ela tem a tranquilidade de poder trazer para você. Então, se você consegue criar esse diálogo desde sempre com os filhos, que ele possa ter essa tranquilidade de trazer para você esse tipo de informação, você já vai ter um cenário aí com menos possibilidades de acontecer crimes contra isso. E o problema das crianças é que elas sentem um medo de trazer para os pais, porque elas não têm essa informação, nunca teve essa abertura. Então acho que o papel é mais esse, de deixar um local seguro para que ela possa se comunicar de tudo que está acontecendo. Aí você não tem invasão de privacidade, que eu acho que é interessante criar esse conceito do pai não invadir a privacidade do filho. Não é porque eu sou pai, eu posso. Nesse contexto você cria uma cultura para que lá na frente... responsabilidade. Ele não faça isso no namoro, não tem esse tipo de situação. Não só no virtual, né? Mas no físico também. Porque se ele está escondendo no virtual, provavelmente ele vai esconder no mundo físico. Você cria um cenário de tranquilidade, de que você pode falar sobre qualquer assunto com seu filho, e dentro de tecnologia você protege ele. Eu acho que essa é a maneira mais tranquila de se resolver os ataques de crimes digitais contra as crianças. Mas acontece, e para quem não tem informação, a dificuldade real do cenário atual é que o crime ficou muito sofisticado. Então, precisa ter informação, precisa trazer essas informações, e as pessoas elas precisam ter o entendimento de que aquilo é perigoso. Vou dar um exemplo. Você já passou sua senha para alguém? Sim.
Inclusive pra você. Eu não lembro. Em minha defesa, estou... Então, quando você faz... Não, mas foi pro bem, hein? Foi pra você configurar todos os meus níveis de segurança. Quando você faz isso, com a pessoa que você minimamente confia, claro, por ter passado essa senha para ela, você está correndo o risco de que aquilo possa cair em mãos erradas. E aí vamos falar num contexto de celular. O seu celular, automaticamente, ele já tem muita informação sobre você. Então, se você for lá no... Por exemplo, se você usa um Android e você tem uma conta de e-mail dentro do Android que está configurada para o celular, e esse celular ele tem todas as informações, desde pesquisa que você faz, que produto que você gosta, que lugar que você esteve, que o Maps, quando você chega num lugar, ele fala assim, você quer avaliar esse lugar? Ele marcou lá e tem uma timeline de todos os lugares que você foi, de todas as pesquisas que você fez. Às vezes ele grava até áudios de coisas que você falou para vincular com promoções. Então, sei lá, você falou... Quem tiver namorando e quiser um noivado, chega perto do celular do marido e começa a falar aliança, noivado. Vai aparecer um monte de coisa e aí ele vai se ligar que ele tem que comprar aliança. E nesse contexto, a sua vida já está lá, informações que você cedeu para as empresas, de não ler o contrato, mas cederam de forma gratuita, e eles estão usando isso para vender propaganda. E o pior não é isso não, né, Butch? Não sei se era isso que você ia falar, é pegar fotos, por exemplo, e transformar essas fotos, né? Exato. E isso é um tipo de cenário também que tornou um crime bem... Sofisticado, talvez. A inteligência artificial veio para melhorar as coisas e a galera sempre... Não tem jeito, né? Vai usar pro... O mundo existe o bem e o mal. Existe o bem e o mal. Se a gente falar num contexto de política, a gente tem aí o deepfake, que é a manipulação da imagem, a alteração do rosto sei lá, o político tava num motel e aí você vê a foto, o rosto era da pessoa, um vídeo, o gesto é o mesmo gesto da pessoa, baseado em fotos que tinha na internet dele, que foi juntado e criou isso dentro de um vídeo e acontece. E aí para um político que está numa campanha, tem uma divulgação, um político casado, estava num motel fazendo coisas aleatórias e nesse cenário você vai acreditar, porque você viu um vídeo com o rosto da pessoa. Não tem como você não acreditar. E isso pode ser feito utilizando inteligência artificial para manipular esse tipo de informação. Fake news, a gente nem teve isso agora, nesse nada, período que a gente viveu aí de eleitoral. Coisinhas bestas. E nessa mesma frequência entrou um crime chamado Deep Nude. O Deep Nude ele é um crime onde alguém pode pegar uma foto sua de biquíni ou até de roupa normal e com menos de 1 minuto, transforma em uma foto um nude. E é um nude tão aproximado da realidade, porque ele analisa vários fatores, até o tamanho do formato da sua blusa para poder desenhar o tamanho correto do seio. Então, são vários parâmetros para chegar próximo da realidade. A cor para poder chegar na mesma cor. Então, você acaba não vendo a diferença. E aí é onde entra o crime digital, que é mais pesado. As pessoas têm usado isso para vender foto na internet. A Deep Web. Não, na Deep Web. Acho que a gente tem um cenário tão... Depois você explica o que é a Deep Web, tá? A gente tem um cenário de crimes tão largado que as pessoas fazem isso na internet normal. Sem medo, sem nada. O cara passa a própria conta dele para poder depositar. E eles se sentem tão tranquilos em fazer isso que eles não têm mais medo, porque a condenação é... Mas você não tem branda. Condenação. A condenação é branda, né? Então, sei lá, acho que... Você acha que esse movimento de condenação deveria ser diferente? Eu acredito que o país tem andado para o lado correto na questão das leis, só não acharam formas ainda de aplicar tanto para o crime digital, para esse tipo de condenação ser um pouco mais pesada. Acho que as pessoas elas acham que por estar atrás do computador elas têm o poder e não vão ser pegas. E não se enganem, as pessoas são pegas e alguém vai te acordar às 5 da manhã dando tapa na cara. Uau! Nesse rolê de pornografia infantil, essa é a tecnologia que tem sido utilizada. E a gente tem visto isso de forma... Não é divulgado. Se você for ver na internet sobre Deep Nude, você vai ter várias matérias, mas não é passado como um crime digital ainda, para as pessoas ficarem se preocuparem com isso. Então, tranquilo, as pessoas, você vê em vários Instagram, tipo, postei uma foto com meu filho na piscina. Você não vê maldade naquilo.
mas o criminoso vê. Ele vai pegar aquela foto, vai transformar num nude e vai vender para as pessoas doentes que compram e que movimentam esse crime. Na realidade, acho que a gente tinha falado sobre isso, e tem uma certificação na indústria e tal, e uma das camadas dela é Food Defense, né, na indústria de alimentos. E o consultor que vem fazer a verificação, a auditoria, ele falava isso pra gente, falava assim, você tem que pensar com a cabeça de criminoso, você não pensa com a cabeça de criminoso. Entra aqui, eu não consigo pensar com essa cabeça. Então, assim, para um cara atacar, para ele fazer uma contaminação alimentar, ele tem que pensar assim, ele vai agir assim. E aí é exatamente isso. Quando a gente tira uma foto, sei lá, de biquíni com o filho, ou na porta da escola e tal, você não pensa nisso, né? Você tá pensando ali naquele momento de recordação, ou algo nesse sentido. E acaba que esse pensamento fora da caixa não vou colocar como pensamento, pensar como criminoso, mas esse pensamento fora da caixa é justamente a essência do hacking. Você subverter qualquer coisa, e independente de ser tecnológico ou não, quando você sai daquele sistema padrão, isso é o hacking, essa é a essência do hacking. Então, pensar como criminoso, você está antecipando as possibilidades, mas nem sempre você conseguiu analisar todas as possibilidades. Com certeza, então, né? É sempre importante estar alerta sobre as defesas básicas. E aí a gente começa a falar sobre defesa básica. Tem N coisas que usuários comuns deveriam fazer, como por exemplo ativar o duplo fator de autenticação, e não fazem. Uhum. Mas isso vai me ajudar no quê? Eu vou dar um exemplo de... Dificulta, né? Dificulta e te garante ali um pouquinho a mais de segurança, mas no cenário Brasil, se a gente imaginar... o CPF é um negócio que a gente não deveria passar para ninguém, assim, deixar público e tal. Mas teve um vazamento agora, todos os CPFs estão na internet. Então, não tem como você se proteger se as próprias informações já vazaram. Mas quando você cria essa dificuldade, você garante um pouquinho a mais de segurança ali para você não cair em crimes simples. Eu já ouvi falar uma coisa, não sei se é real ou não, e isso me veio à cabeça agora. Existe um país que seja referência em segurança? Já me falaram da Rússia, né? Não sei se por ataques, não sei se por histórico e etc e tal. Como que você vê isso no mundo, assim? Eu acho que países referências a gente pode citar na parte de hacking, que tem hackers bons, a Rússia, exatamente. Que tem muito investimento em segurança da informação, os Estados Unidos, sim, a China, e quem é muito bom em perícia forense, por exemplo, é Israel. Uau. Então, até então, as maletas de investigação da Polícia Federal vão para Israel. De Israel, e os cursos de treinamento de perícia forense é feito pelo pessoal de lá. Mas sobre a Rússia, ela criou recentemente, até acho que foi o ano passado, que eles fizeram o primeiro teste de isolamento da internet. Eles conseguem sair da internet e ter internet só dentro da Rússia. Então, eles têm alguns... se ele entra em estado de guerra mundial, eles podem se isolar e continuar a comunicação interna usando a própria internet. Eles conseguem se isolar da rede mundial. Isso é um fator... É possível isso? Eles demoraram muito, um investimento muito alto, mas isso é um fator muito importante. Por exemplo, o Brasil, a gente tem alguns cabos transatlânticos. Se esses cabos forem cortados, acabou a internet, não tem mais comunicação no Brasil. Então, se tiver uma guerra, pessoal, pega uma faquinha e corta o cabo no oceano. Então, a gente tem esse cenário da Rússia, tem esse cenário de coisas, e acaba tendo essas mini guerras digitais aí que acontece. E acredito que os maiores criminosos atualmente que fazem sequestro de dados, eles são russos, porque lá eles não estão preocupados em condenar esse tipo de gente. E até o dinheiro que vem de fora movimenta a economia de lá. E são milhões e milhões de dólares que vão nesses ataques. Então as empresas, por exemplo, são sequestradas e ficam dias sem funcionar por conta de um ataque. Geralmente os ataques vêm da Rússia. Ou os próprios brasileiros também têm feito muito isso. Os hackers brasileiros, eles são os mitos. Os criminosos, principalmente. Eles fazem umas mágicas que... Aquele jeitinho brasileiro é um jeitinho mágico. E aí, quando você tem a tecnologia envolvida,
a galera abusa demais. Entendi. Ô, Butch, voltando aí pra formação, você falou de tanta coisa legal, mas fala um pouquinho do Haka Flag, como é que funciona, e eu acho que isso é uma super forma de formar gente boa, ou pelo menos de você olhar para os talentos que estão ali, enfim, e depois um pouquinho da sua plataforma, onde você coloca os BOs e a galera entra para poder hackear. Queria que você falasse as duas coisas pra gente. O Haka Flag, ele nasceu em 2014 com o intuito... Credo, tem quase 10 anos já. Eu sou idoso, né? Só tenho essa carinha aqui, mas tô velho já de guerra. O Haka Flag nasceu em 2014 com o objetivo de ser um campeonato de hackers e mostrar os talentos para as empresas. Ele rodava dentro de um evento de segurança da informação que acontecia em vários estados, classificava um hacker, o melhor hacker ali da região que participou, e ia para São Paulo para ter a etapa final e classificar o melhor hacker do Brasil ali. Esses caras têm que ter alguma formação, tipo graduação, alguma coisa formal ou não? Olha, não é necessário, mas assim, para as pessoas não falarem que eu sou contra a formação, eu falo, faça a faculdade, aí depois você usa o diploma para ficar de peso em cima da mesa. Mas a diferença de ter uma faculdade hoje é aonde você quer chegar. Eu acho que se você vai para um cargo gerencial, é obrigatório você ter uma faculdade, para você entender o mercado, entender como é que funciona. Para você crescer lá dentro, você precisa de graduação, precisa de especializações e tal. Mas para você trabalhar nisso, entrar no mercado, não é necessário nada. Hoje tem criança de 14 anos ganhando dinheiro com segurança da informação, trabalhando para empresas internacionais, sem ter nem experiência de falar direito, né? De vida, né? Vida. Maturidade. E aí você vê esse tipo de pessoa participando desse campeonato ou de outras coisas, e aí você fica assim, caramba, um moleque de 14 anos está ganhando $5.000 por semana? É de se estranhar, né? E esse campeonato ele fazia isso, olhar no cenário nacional para entender aonde estavam esses talentos e mostrar eles para as empresas que estavam querendo segurança da informação em São Paulo. Imagino que durante a pandemia vocês deram uma parada ou não? A gente deu um tempo, mas continua online. A gente tem essa vantagem, né, de poder fazer as coisas online. É isso que eu ia falar, ué. Mas a gente deu um tempo ali em 2019, porque como não tinha um evento presencial, não tinha como fazer a final. Então, e a final é o auge do rolê, né? Onde você leva o pessoal... Pega um moleque que nunca saiu do quarto igual eu, e aí você leva pra São Paulo, coloca ele no meio de 6.000 hackers, ele fica alucinado, né? Fala, outro mundo, eu não sabia que tinha tanta gente que eu podia conversar de segurança da informação. E nesse processo de rodar com o Haka Flag, a gente conheceu muita gente, muitos talentos, e nasceu a plataforma com 3 objetivos. Não tem mão de obra, então eu preciso treinar. E treinar... Tem conteúdo vasto na internet para começar. Autodesenvolvimento, se você quiser, né? Só que o problema é que eles estão descentralizados. Então você vai estudar muita coisa que não tem necessidade, ou vai aprender coisas que você não vai usar. Todo conhecimento é válido, porém, para você iniciar a carreira, você tem ali o progresso de seguir. Eu consigo fazer com que uma pessoa entre dentro de segurança da informação atuando. Se ela tem conhecimento de tecnologia básica, em 1 ano, é a curva de aprendizado. Ela já consegue estar trabalhando com isso. Ou seja, tem uma curadoria de conteúdo, é o que a gente diria. E aí a gente centralizou algumas coisas básicas para começar dentro do Haka Flag, chamou de Haka Flag Academy, e lá é gratuito. Você faz o cadastro e tem noção dos princípios básicos. E dali você consegue ter a noção de para onde você vai investir o seu estudo. Então tinha essa necessidade de criar esse start ali na vida das pessoas, e depois a gente tinha um campeonato, que é justamente o que eu falei no começo, que como você não tinha onde treinar, você acabava usando aquele conhecimento para treinar no lugar errado. E agora a gente tem essa possibilidade. Dentro do Haka Flag, por exemplo, e vários outros sites, você consegue ter cenários onde você pode testar aquele tipo de ataque. Você simula ou é um ataque simulado? Tá num ambiente controlado, mas é um ataque real. Mas está num ambiente controlado. Você não vai, por exemplo, os dados que estão lá são falsos, as informações que estão lá são falsas, não são dados reais. Mas o ataque em si, ele é um ataque real, que pode acontecer em outros cenários, mas é um cenário controlado. Uhum. Então você consegue testar e participar dos campeonatos. Quando você consegue participar desses campeonatos, a gente também tinha um problema ali que era só uma pessoa que ganhava o prêmio. Geralmente o prêmio era uma viagem para Las Vegas, que tem um evento de hacker chamado DEFCON, que é o maior evento de hacker do mundo. Então,
O objetivo de todo hacker é participar dessa conferência em Las Vegas. Então o prêmio era levar o cara para Las Vegas. E no último evento que eu fiz... Já foi para quantas vezes para Las Vegas, Butch? Prefiro não comentar. É o que faz em Vegas, fica em Vegas, né? O prêmio desse ano, por exemplo, aí já a gente começou a mudar, foi 50 mil reais. Então o cara que ganhou a etapa do final do Hack Flag esse ano levou 50 mil reais. Nesse contexto, ainda faltava a gente poder dar grana pra essa galera, né? Porque o objetivo é eu ganhar dinheiro, todo mundo ganhar dinheiro. Massa. Acho que a comunidade ela é bem próxima, então existia nesse meio tempo, se criou uma plataforma fora do Brasil que intermediava falhas entre empresas e hackers. E nesse sentido global, essa evolução, a gente criou essa plataforma no Brasil para estar fomentando o país e porque assim, o Brasil tem coisas peculiares. Por exemplo, boleto só tem no Brasil. CPF para cadastrar a conta bancária, não tem como você abrir uma conta num banco digital com um passaporte, por exemplo. Então, você tem algumas coisas que precisavam ser tratadas e os próprios hackers do Brasil é que conseguiriam tratar e não os internacionais. Então, com isso, a gente conseguiu montar essa plataforma brasileira, ter essa base de hackers, já por ter rodado o Brasil inteiro, ter esse conhecimento, estar ali de perto com as pessoas, e conhecer realmente, né? Aquelas pessoas, sabe? Então, conseguiu trazer essa plataforma, montar essa plataforma, e essa plataforma é um contexto de recompensa. Um marketplace, você tem o seu site, igual eu falei do Pentest, só que aqui você paga diferente. No Pentest você paga por hora, no Bug Bounty você paga por falha. Então você vai lá, coloca o seu site, diz o que você quer que seja testado, o que você não quer que seja testado, coloca valores para cada tipo de vulnerabilidade, se ela alta, baixa, risco, né? Isso, alto classifica em riscos. Risco. E se ela é crítica e tal, você coloca valores, e quando o hacker encontra, a gente faz essa triagem e seleção do que é falha, do que não é falha, e a empresa autorizando o pagamento, a gente paga o hacker e a empresa resolve o problema dela ali, pagando só por falha, não por hora igual ao Pentest. Então no Pentest você pode fazer 200 horas e não pegar nada, no Bug Bounty você tem 15 mil hackers olhando o tempo inteiro, e se você pegar uma falha, você vai pagar só pela falha. Uau, e aí você criou uma comunidade inteira, né? E eu acho que isso foi interessante justamente por eu não gostar de pessoas. Mentira, gente, isso é só uma desculpa, ele adora. Não da maioria, isso é verdade. Não da maioria. Então, tá de perto com essa comunidade, eu acho que foi o que mais deixou a tranquilidade deles participarem da plataforma brasileira, de terem essa segurança, e do cara poder mandar mensagem 3 da manhã, e se eu tiver acordado eu vou responder ele. Então, de saber quem é você, saber né? Quem é, né? E então a gente tem funcionado bem, tem rodado desde 2018. A gente começou com a COD, que é um birô financeiro, e desde então a gente presta serviço para quase todos os bancos aí do mercado. E eu acho que... Tem algum banco que não é cliente seu? Olha, tem alguns, os públicos e os que eu não gosto. Adoro sua sinceridade. Tem os públicos e os que eu não gosto. E os que não deixam eu ir na reunião de bermuda. Esses também não quero. Os que deixam, tá tudo bem, são bem-vindos. Mas que a gente começou as próprias pessoas que trabalham nesses bancos que eu presto serviço são pessoas que cresceu lá em 2014, gente que jogou Hack Flag comigo. Às vezes eu chego numa reunião, vou falar com o diretor, o cara é o campeão de 2015. Uau! E aí eu falo, caramba, mano, o cara, que olha massa, a evolução da pessoa, sabe? Era um moleque remelento que tava ali com um computadorzinho velho, hackeando as coisas, e hoje ele tá na diretoria de segurança de informação de um banco grande. Então eu acho isso muito, muito massa. E o problema resolveu alguns problemas e trouxe outros problemas, né? É que a gente continua tendo fraude e isso não vai acabar nunca. Um trabalho infinito? Um trabalho infinito. Principalmente de sexta-feira, que é o dia que eles ficam... Eu acho que eles fazem... Sexta-feira é o dia da maldade. 18, acabou o expediente, eles falam assim, tô fazendo nada. Vou derrubar um negócio aqui só pro Butch trabalhar. Aí eu tava passeando esses dias, eu sempre levo meu computador pra tudo quanto é lugar. Eu tava em outra cidade. E aí inclusive, também é o primeiro participante que traz o computador, viu, gente?
Eu vou falar umas coisinhas que tá aqui na minha tela já. Justamente pra gente assustar um pouco as pessoas. Muito bom. Então, acabou que eu tava lá e eu recebi a notificação e, caramba, não tem como fazer nada daqui. Tive que voltar de outra cidade. O computador, né? Porque dependendo do tipo de ataque, milhões e milhões está sendo perdido ali por hora. Então, é isso. A gente tá sempre em cima, o tempo inteiro, 24 quase por 7. 24 horas. Quase não, né? É 24 por 7, né? Exatamente. Então, tem esse olhar atento do teste e tem esse olhar atento também das equipes de segurança. Vai rolar um Hack a Flag aqui em Goiânia? Olha, já rolou, 2017 eu fiz aqui, 2018. Tá na hora de fazer de novo, tá hein? Tá na hora de fazer de novo. Então, galera, fique atento que nós vamos divulgar. Tem uma galera muito boa aqui em Goiânia, um grupo chamado GinSec. Então, pra galera que quer interagir com Como que chama? GinSec. GinSec. Quer interagir aí com o pessoal. Eles estão no Telegram, lá no Instagram, você consegue achar eles. São bem abertos e participativos na comunidade geral do Brasil. É uma galera forte. E falando de fraude agora, eu acho que é muito importante, a gente vai entrar nesse contexto de hackeando as vidas das pessoas e como se proteger de fraudes. Fala o que é duro de ouvir, que você falou que em alguns momentos nas palestras as pessoas ficam até um pouco assustadas com isso, mas eu acho que isso é informação. Informação não quer demais. Eu acho que é informação, mas vamos lá. Duro de ouvir é isso. Você tirou uma foto do seu filho na escola e você vai ser hackeado por conta disso. Uhum. E no contexto de proteção, eu acredito que a primeira coisa é manter a calma. Sempre. Se você recebeu uma ameaça de um crime digital via WhatsApp ou qualquer coisa, a primeira coisa é manter a calma, analisar a estrutura daquela conversa e entender qual que vai ser o contexto que vai ser tomado. Mas a gente não tem como se proteger da quantidade de informação que já gerou da gente na internet. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente se conheceu, eu não precisava nem que você me passasse seu celular, porque o seu celular está na internet. Sim. E a partir de um celular ou de um nome, você consegue chegar em várias informações da pessoa e que não deveria ser tão públicas assim. Mas a gente costuma fazer isso de forma recorrente, passar informações para as pessoas e manter essas informações em um lugar só. Então a primeira dica aqui tenha um e-mail e um celular, um número de celular para armazenar suas informações que são senhas de rede social. Você não usa o mesmo e-mail público para o seu Instagram, ou para o seu Facebook, ou para qualquer coisa. Então tenha e-mail para separar o que você é importante que ninguém tenha, deixa ele armazenado num lugar seguro e tenha um número de celular, por exemplo, se você precisar receber um SMS de duplo fator de autenticação naquele número, não vinculado ao mesmo que você usa publicamente. Vixe. Isso já é um padrão de melhoria de segurança para você evitar coisas. Então, com o número de celular, ele esteja cadastrado no seu nome, você consegue fazer pesquisas básicas e disponíveis na internet por preços acessíveis e conseguir informações. Eu vou dar um exemplo do que eu consegui de informação através do seu número de celular. CPF, nome completo, título de eleitor, nome da mãe, escolaridade, profissão, médias de renda presumida, endereços, parentes. Tem o seu filho aqui. Uau. Tem alguns vizinhos. Isso é mais engraçado, que você consegue ter vizinhos. Sério? Exato. E ainda tem o CPF dos vizinhos, para você conseguir mais informações ainda. Achei que era de sócios. Ainda. Poderia ter alguma informação também você sócios. consegue também ter informações de sócios. Mas... porque eu já vi um sistema desse funcionando. Que a gente joga o CPF, vê o seu CPF em qual empresa, e você vai abrindo a empresa e vai vendo os sócios. Vai vendo tanta coisa, né? E aí você começa a montar alguns cenários. Quando a operadora de cartão... Ainda bem que eu sou sua amiga. Eu sou tranquilo, eu não faço nada, relaxa. Mas, por exemplo, quando a operadora de cartão te liga, ela fornece... sabe isso tudo. Já sabe isso tudo. E o hacker, sabendo isso tudo, ele vai confirmar seus 3 últimos dígitos de CPF, ele vai confirmar seu nome completo. E nesse meio tempo... Nome da mãe. E outra coisa que pode ser feita também, e que eles têm usado... Por exemplo, os hackers de Araraquara, eles usavam um dispositivo online para
trocar o Caller ID do celular. Então eu conseguia ligar trocando o número e o que aparecia na sua tela era o número que eu quisesse. Então, por exemplo, eu podia ligar para você do seu próprio número. E aparecer na tela o seu próprio número e você atender e falar, ué. Então era isso que eles faziam para poder ter acesso que eles tiveram acesso ao Telegram do Moro, por exemplo. Então, você consegue manipular o número. Isso é um problema da tecnologia, da telefonia e que não foi resolvido ainda. Então, isso ainda acontece. Tem cenários que você pode trocar esse número e ligar. Então, eu posso colocar o número do banco X e ligar para você e você vai falar, banco, atendeu, vai passar essas informações num nível tão alto que tem e conseguir extrair outras informações. E acaba te induzindo ao erro. Mas como eu me protejo disso, né? Exatamente. Primeira coisa, banco não liga pedindo senha, não liga querendo fazer isso, nada. Né? Então, o tempo inteiro a gente recebe isso. Não pede senha, não pede dados, não, porque ele já tem. Exato. Então, qualquer situação que você receba uma ligação, mesmo que seja um número do banco, mesmo que tenha todas as informações, desliga. Você mesmo liga para a central do banco ou você vai diretamente a uma agência e pergunta. Então, manter a calma nessas situações acho que é o cenário mais tranquilo a se fazer. Porque os ataques eles chegam num nível de sofisticação exagerado. Então, mas são princípios básicos. O banco não vai pedir sua senha, ele não vai querer que você instale nenhum aplicativo diferente no seu celular, como tem acontecido. Pessoas ligam e falam assim, instala esse aplicativo aqui que a gente vai dar manutenção. E aí seu celular apaga e eles ficam usando lá o celular e fazem as fraudes. E outras coisas básicas, né, que a gente pode ter, que se você não está participando de nenhum sorteio, você não vai ganhar nada. Ninguém vai te dar nada de graça. Então você recebeu lá, você ganhou para ir num restaurante X. Então eu tô te enviando SMS para você confirmar sua reserva. Nisso você perdeu seu WhatsApp. Se você colocar o duplo fator de autenticação... Eu caí nesse golpe, sei lá, uns 4 anos atrás, no cartório, muito corrida, um monte de coisa acontecendo, assinando. Chegou, e de um hotel que eu já sigo há muito tempo. E aí você ganhou dinheiro, eu falei, uau, na hora, sabe quando você nem pensa? E foi do direct do Instagram. Na hora, perdi tudo. Foi um rolo, né? E aí eles usam isso pra poder fraudar outras pessoas. Mas como você é burra, você fala isso tanto pra tanta gente, de repente, naquele momento. Mas é aqueles 5 minutos que você tá no piloto automático, você... Exatamente, é essa hora que eles aproveitam. Um balancinho e você já caiu no golpe. E aí entra outros tipos de golpe, porque como o cybercrime é tão sofisticado, você tomou um golpe aqui e você transferiu um dinheiro para uma conta. Aí você fala bem assim, nossa, mas eu transferi dinheiro para essa conta, eu vou pegar esse cara. Mas esse cara que recebeu o dinheiro, ele também tomou um golpe. Nossa. Porque, por exemplo, você vê no Instagram aparecendo propaganda assim, não sei o que, deposita R$100 e ganha 1.000 no Pix. Não existe, né? É muita mágica para você ganhar dinheiro. Então, e as pessoas caem. E aí essas pessoas vão, vou receber os R$1.000. Ela realmente recebe, porque ele pegou uma fraude aqui, mandou para a conta dela e ela já depositou um dinheiro para ele. E nesse cenário vai criando ali uma pirâmide dos golpes. Uma sequência de golpes. Uma pessoa que caiu num golpe, outra pessoa que caiu no golpe, uma terceira pessoa que caiu no golpe. E vai chegando lá no final e o bandido tá feliz recebendo um dinheiro limpo. Então, uma sequência de golpes sofisticado, por sinal, mas que... E aí você falou, pensar fora da caixa, né? Porque todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma inovação, chega um crime diferente, um golpe diferente. É isso. Agora, sobre carreira e quem está começando, acho que a dica se você quer ser um hacker, e você quer ser um hacker, eu não diria... A galera costuma usar a palavra ética, mas um hacker ético e tal. Eu acho que se você quer trabalhar com segurança da informação, você tem que estar, primeiro, ciente de que você vai ter que estudar para o resto da vida. Segundo, é uma profissão que você tem que ter aquela paixãozinha, senão você não vai conseguir ficar. É 24/7, galera. Exatamente. E como chegar até nesse cenário de ser um pentester ou de trabalhar com defesa, o cenário é muito tranquilo, as comunidades são muito receptivas, tem muito conteúdo na internet e uma dica faça networking. Hacker sem relacionamentos não funciona. Uau. Você precisa conhecer as pessoas
Porque é uma comunidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo, acaba que se você falar bem assim, boot, a pessoa vai lembrar de algum trabalho que eu fiz e vai vincular isso. Mas tem o Hackaflag Academy. E o Hackaflag Academy é o pontapé inicial ali para você começar a ter noção do que é segurança da informação e partir para algo maior ali. Boot, tem vaga, não tem? Muita vaga. E não paga mal. Esse é o importante, desde que tenha conhecimento. Com certeza, né? Tem entrega. Agora, gente, pra gente finalizando o bate-papo aqui com o Boot, vocês nunca conheceram um cara que invadiu o avião? Eu já. Conta pra gente essa história que é engraçada e tal, com os desdobramentos dela. Tipo assim, eu tô no voo, tô sem nada pra fazer, então deixa eu hackear aqui alguma coisa pra fazer. Eu tinha um notebook branco, eu gosto dele. Inclusive, ele chamava muita atenção. Mas é isso. Como eu falei que eu viajava o Brasil todo fazendo essas palestras e eu perdia muito tempo entre conexão e aeroporto, né? E tempo de voo e tal. E no começo eu não tinha eu não conseguia dormir tranquilo. Então eu ficava no computador e passava esse tempo ali. E uma empresa aérea tinha Wi-Fi e aquele sistema de entretenimento para você assistir alguns videozinhos e tal. E é a curiosidade, né? Curiosidade. Então o hacker é curioso. O hacker ele é sempre curioso. Você falar um negócio e deixar ele curioso, ele vai querer testar. Ele vai atrás. Vai atrás, ele vai tentar descobrir. E nesse meio tempo, por essa falta do que fazer, eu fui testar esse sistema. E esse sistema era vulnerável e de uma forma muito crítica até. O engraçado disso tudo é como foi a comunicação com a empresa e como é a aceitação disso no Brasil. Acho que é um ponto interessante. Quando você descobre uma falha de forma ética, a tendência é você chegar na empresa e reportar até pela gravidade que essa falha pode causar, o impacto que ela pode causar no cenário atual. E essa vulnerabilidade ela me dava acesso, por exemplo, a manipular coisas do voo da cabine para trás. Então ali da onde da cabine para trás que eu digo, tipo, iluminação, ar-condicionado, a voz, vídeo, as telinhas, o mapa. Então, eu conseguia chegar a coisas. Tinha uma função lá que chamava teste de máscara de emergência. Eu nunca testei porque provavelmente eu ia morrer de medo. E podia matar alguém também. Então, e no voo, assim, ia dar muito problema. Provavelmente eu ia ser preso. Então, não deu para testar isso, mas eu queria. Mas dava para fazer muita coisa. Então... mas só dali pra trás não tem impacto nenhum, você não controlou o avião. Eu nem queria, porque eu não sei pilotar, então ia dar ruim. Mas... Ainda bem que você tem juízo. Não, eu tenho medo, eu tô lá em cima, eu vou... não tem como. Mas nesse cenário, eu fico imaginando, sei lá, passar um X-Video nas telinhas. As pessoas talvez gostariam, mas ia ser estranho. Mas se fala uma mensagem de voz. Senhores passageiros, por favor, se preparem agora e rezem comigo. Pai nosso que está... Vai ter um infarto, com certeza. Alguém vai morrer. Então, no sentido... É sério, né? Sério. É sério, né? De que o impacto é real. De que você pode causar um problema real. Que você pode assustar as pessoas. Que você pode matar alguém com aquilo. E não só... Então, quando eu reportei para a empresa, eu tinha essa noção. E tentei passar essa noção no relatório que eu fiz. E eles simplesmente ignoraram. Isso não é falha não. Ignoraram. Então eu esperei algum tempo para chegar numa comunicação com uma pessoa que realmente entendesse. E eu fiz uma ponte com um jornalista. E aí quando você envolve a imprensa, né, eles começam a dar uma abertura melhor para o hacker, nesse sentido. E quando envolveu a imprensa, aí eles realmente analisaram e tal. E entenderam que era uma falha. Atualizaram quase um ano para fazer a correção. Eles atualizaram 230 aeronaves. E resolveram o problema momentaneamente. Que depois que eu voei de novo, eu achei a falha de novo. E eles só trocaram a falha de lugar. Depois de 2 anos, eles corrigiram realmente o sistema. Mas teve esse processo todo. Eu achei que você tinha sido, na hora que o voo parou, você tinha sido preso, assim, alguma coisa mais séria. Não chegou a ser descendo do voo, mas eu fui intimado pelo pessoal do Departamento de Defesa dos Estados Unidos a prestar depoimento de por que eu quis invadir um avião. Então, e isso me deixou um pouco assustado, assim, porque ainda bem, né? Você pensa, você tá fazendo um negócio aqui no Brasil tranquilamente, só... Aí chegou a intimação dos Estados Unidos. Aí, tipo, cara, você precisa conversar com a gente aqui e tal.
sobre isso. Não foi bem uma intimação, mas assim, eu recebi como, porque parecia aquela ameaça convite, sabe? Então, parecia amigável. Parecia amigável. E aí quando eu entrei na conferência pra conversar, eu achei que, sei lá, ia ser uma pessoa conversando comigo igual num meeting. E era um lugar que parecia um juizado e com um monte de gente cheio de patente e tal. E eu fiquei tipo, ué, o que eu aprontei? Que rolo que eu me meti, né? Eu acho que deu ruim. Mas foi num contexto de... tem que parar de fazer merda. Olha, o Fábio já me sinalizou ali, Fábio, pra variar, né? Você gosta de cortar meus rolês. Mas eu precisava fazer uma última pergunta pra gente finalizar. Sua cerveja acabou, né? Não, tem mais um. Tá aqui, tá guardada. Eu queria te perguntar uma questão que a gente tá mudando e vem metaverso por aí. Segurança no metaverso. Eu sei que dá um outro podcast, mas assim, dá uma pincelada nesse assunto pra gente finalizar. O que você tá vendo disso? Já tá tendo movimentos em relação a isso? Vocês já estão com alguma coisa aí na plataforma? Me conta um pouquinho. Olha, eu acho que é um contexto novo, mas vão ser os mesmos princípios básicos que a gente utiliza na vida real, lá no metaverso. A segurança para isso, se os crimes digitais não forem penalizados como deveriam ser penalizados, vai ter avatar batendo carteira no metaverso, vai ter sequestro de pessoas no metaverso, então... Uau! Os crimes digitais, os crimes normais só vão passar para os crimes digitais. Roubo de NFT? É nesse tipo de contextualização mesmo. Se você for fazer uma venda, qual nível de venda é seguro? Como é que você vai transferir isso sem receber? Quais são os métodos de pagamento? Se você vacilar com uma senha ou com alguma transferência, como é que você vai recorrer a isso? Como que vai ser a polícia do metaverso, entendeu? Uhum. Nesse contexto. Então acho que o metaverso ele tá um pouco distante, porém essas coisas... É distante, mas é real, né? Ele é real, então ele vai acontecer e você já tem que começar a pensar nisso. E a comunidade de segurança, ela tem pensado em como fraudar essas coisas, como os criminosos vão fraudar essas coisas para poder se proteger. Mas já acho que os princípios básicos, tanto do metaverso quanto do cenário real, é conscientização. Então, quanto mais informação você tiver, quanto mais você estiver disposto a entender que isso pode acontecer com você e que você precisa se proteger, acho que é o cenário mais tranquilo. Da mesma forma que a gente aprendeu a se proteger no mundo físico, a gente está tendo um aprendizado também para começar a se proteger virtualmente, né? Seja na internet hoje, seja no metaverso amanhã. Acho que é mais ou menos por aí, porque o crime ele vai existir. Acho que eu já vou fazer NFT da polícia lá. Olha que eu te dei uma dica, hein? Vou aproveitar. Ou batedor de carteira. Butch, quero super te agradecer de você ter vindo, agradecer de você existir. Porque é tão legal de falar com pessoas que não teriam esse tipo de acesso, porque a gente fica lá no nosso mundinho fechado e esquece disso. Então... Mas eu acho que mais do que isso, a gente de verdade, que não é da área, quando a gente pensa no hacker, a gente pensa no hacker do mal, no crime. A gente nunca pensa que tem um hacker que tá ali trabalhando para defender, para cuidar da segurança, e com tantas histórias, abafa, super interessantes, de coisas boas que você já fez. Então, assim, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua formação e por você estar formando outras pessoas, mas principalmente com princípios. Valeu demais. A gente é bonzinho, mas a gente costuma dormir em posição fetal e fazer terapia. Que bom! Os psicólogos agradecem. E pra gente finalizar, você quer deixar algum recado, além do Butch esteve aqui, falar da própria plataforma, deixar algum recado pra galera, fica à vontade. Acho que não, né? Vou deixar aí vocês me procurarem no Instagram, @butchsantos, e quiser conversar, bater um papo, tamo lá, geralmente de madrugada. E vamos fazer o Hack a Flag aqui de novo, hein? Vamos fazer o Hack a Flag aqui de novo. Vou convocar toda a comunidade aí de tecnologia, de inovação, pessoal da Campus, Lidiane, Carlos Magno, vamos colocar o negócio para funcionar, porque esse cara tem muito para ensinar e para desenvolver gente aqui no nosso estado. Butch, muito obrigada. Valeu demais. Não vou brindar com a caneca hoje vai ter que ser com a Heineken. Valeu. Tchau, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado e que, de fato, tenham entendido um pouquinho do quanto existe um outro paradigma para a gente olhar a segurança da informação.
Contem comigo, contem com o Boot. Até o próximo episódio.